Meus caros, boa tarde. Estamos iniciando a reunião de novembro da primeira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais. Hoje, um grande dia com vários colegas tomando posse como conselheiros e nos prestigiando aqui o doutor Rodrigo Poças, presidente da terceira sessão, doutor Paulo Ciccone, presidente da 1402, os colegas que tomaram posse, doutor Fernando Brasil, nesta primeira turma da Câmara Superior, doutor Iágaro Martins, ex-subsecretário de Fiscalização da Receita Federal do Brasil, tomando posse hoje como conselheiro na 1402, doutor José Adão, tomando posse hoje na 3301, não é isso, Rodrigo? Isso. 3301. É um prazer muito grande, conselheiros, membros dessa Câmara Superior, de recebermos esses colegas. É uma honra muito grande poder empossá-los, ter essa oportunidade de empossar esses colegas. Então, eu primeiro vou fazer uma chamada rápida entre os conselheiros dessa turma, para ver se todos estão me ouvindo bem e me vendo bem, tá? Primeiro, conselheiro Edeli, boa tarde. Ok, tudo ok. Boa tarde, gente. Conselheira Lívia, boa tarde. Boa tarde. Conselheira Viviane, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Conselheira Amélia, boa tarde. Boa tarde a todos. Conselheiro Fernando, boa tarde. Boa tarde a todos. Está tomando posse hoje, vamos lá. Conselheiro Tozelli, boa tarde. Boa tarde. Conselheiro Caio, boa tarde. Boa tarde. Vice-presidente da nossa sessão, e eu aqui presente para iniciarmos as nossas sessões dessa semana e empossar os colegas. Vou ler o termo de posse aqui, gente. Só um instantinho. Em cumprimento ao disposto do artigo 17 do inciso 8, anexo 2 da portaria MF 343, de 9 de junho de 2015, RICARF, toma posse no mandato de conselheiro, aí são 3, né, os representantes da Fazenda, senhor José Adão Vitorino de Moraes, na primeira turma ordinária da terceira Câmara da primeira sessão, desculpa, terceira Câmara da terceira sessão, ok, desculpa. Doutor Iágaro Júnior Martins, na segunda turma ordinária da quarta Câmara da primeira sessão, e o doutor Fernando Brasil de Oliveira Pinto, na primeira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, designados por ato do secretário executivo do Ministério da Economia. O conselheiro declara nesse ato, aí tem 3 situações que o conselheiro declara, que eu já vi que vocês assinaram o SEI, né? Das declarações de não possuir cônjuge, companheiro, parente em linha retal, colateral, por afinidade até o 3º grau, de conselheiro ou ex-conselheiro que atua, eu tenho atuado no CARF nos 3 anos anteriores à data do termo de posse, cumprir com os deveres e obrigações vinculadas ao mandato de conselheiro, bem como observar o Código de Ética Profissional do Servidor Público, Civil do Poder Executivo Federal, aprovado pelo Decreto 171, de 22 de junho de 94, estar ciente do dever de informar ao presidente de turma ocorrência de impedimento que tratam os artigos 42 a 44 do anexo 2 da portaria MF 343, de 9 de junho de 2015, e aí eu vou, o SEI já fiz a assinatura, tá? Queria parabenizar o doutor Fernando Brasil pela medalha recebida pela votação dos conselheiros e dos servidores desse tribunal. Queria parabenizá-lo duplamente por agora fazer parte da Câmara Superior. Conheço o Fernando aqui do CARF, desde que entrei, mas já sei que a trajetória dele é ímpar, é uma trajetória brilhante, e queria muito cumprimentá-lo e desejar-lhe muito sucesso nessa nova etapa aqui conosco. Também gostaria de cumprimentar o conselheiro Iágaro pelo seu trabalho junto à RFB, a Receita Federal do Brasil, um trabalho brilhante. Tive pouco contato com o doutor Iágaro, porque estava no contencioso, né? E agora, com essa mudança de processo de trabalho, foi muito bom. O Iágaro ficou conosco na primeira sessão como colaborador, aí desde o início do ano. Foi uma experiência excelente, tenho certeza que essa nova etapa vai lhe trazer muitas novidades e muitas coisas boas, é o que eu desejo de coração. Ao doutor José Adão, que vai para a terceira sessão, até rimou, né? Desejo muito sucesso,
muitas alegrias. Gostaria que o Rodrigo depois falasse também um pouco. Queria dizer que quem trabalha com colegiado, né, é sempre muito bom participar, ter essa dialética, né, e muda, né, acaba mudando o seu paradigma, muitas vezes, né, o debate, saber ouvir, né, são características que eu entendo que são primordiais e acabam nos fazendo refém dessa conduta, né? Então, a relevância da função de conselheiro, de todas as representações, ela é ímpar nesse contexto desse tribunal. Então, eu parabenizo aos colegas, desejo muitas alegrias, sejam muito bem-vindos. Tenho certeza que essa é uma etapa de cada vida, de cada um, pessoalmente, muito bacana, assim como eu tenho vivido esse último ano, e fico muito feliz e muito contente de estarmos todos juntos aqui nesse dia. Queria depois passar a palavra também ao doutor Ciccone, e depois passo a palavra aos empossados. Parabéns e sejam muito bem-vindos a integrar o grupo de conselheiros do CARF. Muito obrigada. Passo a palavra agora ao conselheiro Rodrigo. Boa tarde. Também vocês têm uma sessão longa, né? Reunião longa essa semana. A minha começa só amanhã. Amanhã começa a nossa. Queria dar parabéns aí, agradecer a Andréia por me dar para participar dessa primeira sessão. E parabéns ao Fernando e Agro. Trabalhei com os dois diretamente, não, mas indiretamente, trabalho todos do carro. Então. E o doutor Zadão, que está retornando. O doutor Zadão tem muita experiência, além de um ótimo conselheiro, é meu amigo, um grande amigo que eu tenho aqui no CARF. Quando eu entrei no CARF em 2009, é o Zadão que me salvou. O doutor Barreto me chamou, eu tinha feito um processo seletivo em 2009, o doutor Barreto me chamou aqui um dia, tinha feito para a segunda sessão. Aí o doutor Barreto me falou assim: Rodrigo, eu tenho duas notícias para você, uma boa e uma ruim. Aí, pois é, doutor Barreto, qual que é a boa? Ele mesmo escolhe qual que ele fala, qual que é a primeira. Então, escolhe. Vou te dar a primeira boa, tá bom? Boa, você vai trabalhar com a gente no CARF. Tá bom. E doutor Barreto, agora qual que é a ruim? A ruim é que você vai ser presidente da terceira Câmara, terceira sessão. Hã? O doutor Barreto é essa característica, ele não convida, né? Ele comunica. Ele comunica que você vai ser o presidente da terceira sessão, na época, terceira Câmara. E cheguei sem experiência. O Zadão foi o grande responsável por ser o decano da turma. Ele não era decano, mas ele foi colocado ali para abrir o voto. Ele o primeiro a abrir o voto e, com a sua experiência, a turma se tornou leve, divertida. Era uma turma engraçada. O doutor Adão é meio bravo de vez em quando. Tem um caso do doutor Zé Adão que eu conto sempre para as pessoas. Vou tirar mais 2 minutinhos de vocês. Que estava um advogado fazendo uma sustentação oral. Aí o doutor Zé Adão, o advogado acabou de fazer a sustentação oral. O doutor Zé Adão falou assim: doutor, eu ia dar provimento ao recurso voluntário, está aqui no meu voto. Mas o senhor tem tantos esclarecimentos aqui que eu vou ter que negar provimento agora. Aí ele mudou o voto, porque o advogado fez a sustentação oral, ele mudou o voto contra o advogado. O advogado alertou de várias coisas que o desfavoreciam. Então nós tivemos e mudamos o voto, e o Zadão mudou e teve apoio da turma. Ele é meio bravo de vez em quando, assim. Zadão, seja bem-vindo de volta. E obrigado por tudo que já fez pela terceira sessão, que continua fazendo como especialista, ficou um tempinho fora da DRJ, e vai continuar ajudando muito agora como conselheiro. Experiente. Foi 2004 que você entrou aqui, Zadão? 2004? Acho que foi em 2004 como pro tempore, e depois de 2009 até acho que meados de 2014 como titular, né? O Zadão tem 16 anos de carro, ficou 1 ou 2 anos fora só da RJ. Então seja bem-vindo de volta, Zadão, e agradeço aí por tudo que você fez pela gente até hoje. Bom, eu que agradeço, como o Rodrigo falou, que ele é meu amigo, então essas elogios dele toda aí é tudo exagero. Então não é muito a sério, não. Eu estou feliz por voltar a ser conselheiro, é uma atividade que eu gosto muito, e que lamento muito, porque eu sou muito, talvez por conta de idade, né?
pessoa meio arredia a informática, então eu tenho muita dificuldade com informática e espero ter ajuda lá da minha terceira Câmara nessa área. E agradecer aí, parabenizar os demais conselheiros que também tomando posse aí, e o doutor Fernando, o doutor Ícaro, e agradecer a todos vocês aí que vão participar dessa sessão agora à tarde aí. Eu não vou citar nome, porque eu não sei o nome de vocês, e pela fisionomia também, assim, eu não me lembro de conhecer. Então, me desculpe por isso. Um abraço a todos, fico muito agradecido aí. Passa a palavra agora ao doutor Ciccone. Oi, pessoal. É uma satisfação, né? Estou vendo aqui colegas, que todos eu conheço, exceto o senhor Adão, né, que eu cumprimento, pela primeira vez que estou vendo. Os demais já conheço todos, e conheço alguns, assim, com até mais profundidade, porque tive o prazer de trabalhar com eles. Quando eu cheguei no CARF em 2014, foi a Edeli que esteve do meu lado, do lado de quem que a Edeli não está também, né, para poder orientar a gente, né? Então, a Edeli já nos conhecíamos de Campinas, da DRJ de Campinas. Antes disso, eu era da fiscalização, fui mais de 15 anos chefe de fiscalização em Limeira. Já conheci alguns colegas da fiscalização. O Iagro, que está chegando agora na minha turma, será uma aquisição muito grande, né? Um passe muito bom para a gente, né? Um passe importante. Eu tenho até medo que algum técnico desses portugueses eleve embora, né, para o time dele, né? E o Fernando, então, o Fernando era o decano quando eu cheguei na turma, logo depois que eu saí da turma da Edeli, que houve a mudança, veio a Zelotes, né? Eu ainda sou a pré-Zelotes, né? Era a Edeli, o Valadão e eu, que nós éramos da Fazenda, a turma era de 6, né? E depois veio a Zelotes, e aí quando foi recomposto o CARF, com 8 conselheiros, eu fui para a turma do Leonardo Couto. O Fernando era o decano, aprendi muito com o Fernando, um colega que sempre me ajudou, e quando eu tive necessidade, à distância, lá no Rio Grande do Sul, sempre de uma bondade muito grande de orientação, agradeço muito, e está no lugar certo na Câmara Superior, com todos vocês, né? E o Caio, já tive embates furiosos com o Caio, né? Quando o Fernando deixou de ser o decano, passei eu a ser, na turma do Leonardo Couto, nós sentávamos juntos, um encostado no outro, porque eu era o primeiro que falava pela Fazenda, ele era o primeiro que falava pelos contribuintes. E aí o negócio foi realmente pesado, mas pesado no bom sentido. Somos amigos até hoje, o Caio também está no lugar certo, um excelente conselheiro, pessoa de alto nível, uma educação finíssima. Parabéns a todos vocês. E o Iagro, eu acolho na minha turma, com muito prazer, e amanhã, por enquanto são só tapinha nas costas, a partir de amanhã a conversa muda um pouco, né? A gente começa a... Um abraço a todos, foi um prazer estar aqui com vocês. Tá? Obrigada, Ciccone. Vou passar a palavra agora para o Iagro e depois a gente finaliza com o Fernando, então. Tá bom. Bom, presidente, Andréia, muito obrigado. Vou cumprimentar aqui a Viviane, agradecer a vocês desse período todo no CAF, que eu fiquei como especialista, sabe, o convite da Adriana, a receptividade tua, da Viviane, e da mestre Edeli, né, que teve uma paciência enorme, que às vezes finais de semana, sábado e domingo, eu ficava mandando mensagem para ela, que eu era meio aficionado, ficar trabalhando, querendo aprender essa nova atividade, já que toda a minha história dentro da Receita foi na área de auditoria e fiscalização, né? Então foi um aprendizado grande durante esse ano, e queria... o Caio, eu já tinha assistido algumas palestras deles, alguns eventos, então, assim, tenho uma admiração grande por ele. O Tozelli, eu já tinha ouvido falar dele, já vi alguns votos relatados por ele. E a Lívia também, eu tenho até alguns paradigmas que eu tinha analisado, eu vi os votos dela, assim, fiquei bastante impactado. Vejo, e também queria... A única que eu não conhecia muito, fiquei conhecendo recentemente, quando fui trabalhar com especialista, foi a Amélia. Comecei a ler os votos dela. E nesse momento que está com o Fernando aqui, o Fernando Brasil, que é um amigo, um direto amigo aqui do Rio Grande do Sul. Fernando e eu era chefe da fiscalização em Porto Alegre, ele chefe da fiscalização em Novo Hamburgo. Diversas vezes trabalhamos juntos e fizemos operações juntos. Então, está aqui na frente de vocês, né, junto com o Rodrigo, e com o Adão, e também com o meu presidente, né, que parece que é o melhor presidente do CARF, das turmas ordinárias, é o Ciccone, né? Então, quero agradecer demais a vocês pela oportunidade, tá? Estou muito entusiasmado com o trabalho, e Ciccone, amanhã, já às 10 horas, já estou a postos aqui para trabalhar. 10 horas, não.
Antes aí, 10 tá não. bom. Tá. E, enfim, eu estou bastante entusiasmado, acho que esse é um trabalho muito significativo do CAF, sabe assim, a gente observa. Eu dou aula aqui na Escola da Magistratura Federal do Rio Grande do Sul, e volta e meia os juízes federais, com quem eu converso bastante, vêm me perguntar sobre votos que foram proferidos pelo CAF. Então, a gente não tem a dimensão de quão profundos são os nossos votos e quanto eles influenciam o próprio Poder Judiciário, né? Então, estar aqui, participando do CAF, né, nessa nova fase profissional, para mim, é um motivo de orgulho e de muita responsabilidade. Então, eu agradeço demais. E, Fernando, parabéns pela premiação. O meu voto, esteve o meu voto, então, fico feliz que você tenha sido reconhecido aí, como os colegas já foram no ano passado. Tá? Presidente Andréia, devolvo a palavra para a senhora. Tá bom, obrigada, Ágaro, sucesso. Fernando, por favor, a palavra é sua. Presidente, obrigado. Né? Então, estar aqui entre vários amigos, né, é uma grande satisfação. Na verdade, assim, estou numa felicidade dupla aqui, né? Primeiro, por ter sido escolhido pelas minhas chefes para compor a Câmara Superior, e depois por ser escolhido pelos meus pares, os conselheiros, os servidores do CARF, aí para receber o prêmio, né? Então, eu fico duplamente feliz. É uma satisfação enorme compor a Câmara Superior, assim, um sonho realizado. Me lembro que eu e a presidente Adriana, né, nos conhecemos ali no ano 2001, 2002, fazíamos um acompanhamento de trabalho de julgamentos no CARF, auxiliando a coordenação de fiscalização e a Procuradoria da Fazenda, e jamais imaginei que anos depois estaria a presidente Adriana sendo a presidente do CARF e eu tendo a satisfação de ser presidente de Câmara. Poucos sabem, acho que foi em 2003 ou 2004, acho que na primeira passagem pela presidente Adriana aqui no CARF, ela havia me convidado para ser presidente de Câmara. Naquela oportunidade não tive questões pessoais, não pude aceitar esse encargo, e 17 anos depois tenho aqui a oportunidade de estar entre amigos e colegas que eu admiro demais, todos aqui, e ainda tive sorte de, no mesmo dia, tomar posse com meu amigo Iágaro, de longa data, e eu queria agradecer demais ao presidente Andréia pelo convite, me sinto honrado e farei de tudo aqui para continuar brilhantando as decisões dessa Câmara Superior. Obrigado. Obrigada, conselheiro Fernando. A conselheira Viviane pediu a palavra, nossa substituta da primeira sessão. Por favor, conselheira. Gostaria também de parabenizar o conselheiro Fernando, está chegando na turma, pela medalha também, e o conselheiro Fernando, todos conhecem do CAF, mas eu acho que eu fui das primeiras, né, Fernando? Nós passamos no mesmo concurso, fizemos treinamento juntos lá há mais de 20 anos, né, já faz um bom tempo também, e aí depois a gente se reencontrou no CAF, e agora estou aqui recebendo na turma, com muita satisfação, desejo muito sucesso na sua nova função aqui. E o Iágaro também conheci lá no início da carreira, trabalhamos na mesma delegacia, né, uns 20 anos atrás, nos reencontramos depois em Brasília, tivemos muito contato, não diretamente profissionalmente, apenas esse ano tivemos mais contato profissional, mas eu tenho muita satisfação também em compartilhar esse momento aqui da sua entrada no CARF como conselheiro. É uma grande aquisição desse tribunal, desejo muito sucesso também nessa função, acredito que vai ser de muita satisfação pessoal para sua e para todo o CARF que está ganhando com a sua chegada. Então, desejo sucesso a todos. Só lembrando um episódio, dele vai falar, já vou passar a palavra dele, que há uns 2 anos atrás o Iágaro esteve no Rio, para tratar de algum assunto na 7ª região, e eu descobri que ele estava lá, era delegado da DRJ, e aí eu fui correndo localizar o Iágaro, porque a gente estava fazendo um evento grande de fundos, participação, e era um evento interno da DRJ. E estávamos com o João Mário, e aí, oi, Iágaro, você não pode passar, dar um oi para o pessoal? Iágaro gentilmente abriu a agenda dele, toda a chata da Andréia foi lá atrás,
e ele foi gentilmente lá na DRJ, então não esqueça esse episódio, foi muito bacana da sua parte, então são histórias que a gente lembra, assim, vem à tona, sempre muito atencioso, muito, muito disponível, muito obrigada sempre pela sua atenção. Passo a palavra para a Edeli. Obrigada, André. Só registrar a enorme satisfação de ter o Fernando agora como titular na turma, dizer que também votei em você, que também fiz campanha por você, a coisa mais fácil fazer campanha pelo Fernando, coisa mais fácil, você fala, vamos votar no Fernando? Eu vou votar no Fernando, não tem dúvida. A coisa mais fácil do mundo fazer campanha para o Fernando. Parabéns, querido, você merece muito. Um abraço querido para o meu Ciccone, claro, né? amigo querido, avisar o Iágaro, que não vai ter sábado e domingo Ciccone, mas 5 horas da manhã ele está mandando mensagem, então, o padrão é outro. Então, força, você é brilhante, vai ser mais uma vez muito, muito sucesso, com certeza. Muito bom para você. Zé Adão é patrimônio, né, cara? Zé Adão sempre, para mim, Zé Adão sempre foi CARF, muito embora a Marisete sempre defendesse que ele era da RJ Ribeirão Preto. Né? Toda a sorte do mundo para vocês aí nessa nova trajetória, muita luz, tudo de bom, CARF ganha muito com vocês. Alguém mais quer falar? Algum outro conselheiro quer falar? Doutor Caio, por favor. Obrigado, presidente. Eu só gostaria, da mesma forma, desejar boas-vindas para o Fernando, que também, da mesma forma que eu cheguei, boas-vindas oficial, que já há muito está com a gente, né? Mas agora eu acho que a sociedade ganha, o CARF ganha com a sua presença definitiva aqui na turma, e esse prêmio Leopoldo Bulhões é mais do que merecido, até eu permito dizer, até atrasado, viu? E se a Adeli nós conspiramos, né? E deu certo, a Amélia testemunha também que finalmente deu certo, parabéns. Em relação ao que o meu tão querido e admirado presidente Ciccone falou, ele está correto, foram embates, mas embates do mais alto nível, e embates muito, vamos pôr assim, educados, né? E como deveria ser todo e qualquer debate nesse conselho, eu tenho muitas saudades dessa turma, que ouso dizer que é a melhor turma da primeira sessão. Ao doutor Iágaro também a admiração é mútua, viu? É muito gentil da sua parte as palavras. E ao doutor José Adão, bem-vindo. É isso, presidente. Ok, vamos à nossa foto, gente. Antes de desfazer aqui a mesa de posse, a doutora Amélia se encarrega dessa parte, né, doutora Amélia? Vamos lá. Todo mundo rindo, né, gente? Foi. Obrigada, gente. Olha, obrigada a todos. Sucesso. E vamos em frente. Obrigado. Um abraço a todos. Boa sorte. Um abraço. Parabéns. Para todo mundo aí. Essa semana vai ser intensa por aqui também. Vamos em frente. Obrigada, gente. Tchau, gente. Tudo de bom. Tudo de bom. Estamos todos? 3, 6, 8, certo. Então, agora, vamos começar, né? Chegamos. Vamos iniciar com o processo de número 12 da pauta, de relatoria do conselheiro Luiz Tozelli, processo recorrente à Fazenda Nacional, interessada é WLM. O patrono já se encontra, Janaína? Já está na sala, presidente. Pode chamá-lo, por favor. Ok, irei convocá-lo. Item 12 da pauta, doutora Larissa, o processo será julgado agora. Favor de registrar a mensagem privada no chat. Item 12 da pauta, doutora Larissa, seu processo será julgado agora. Favor de registrar a mensagem privada no chat. A patrona já foi convocada, presidente. Obrigada. Doutora, boa tarde, seja bem-vinda à primeira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais. Vou passar a palavra ao relator, peço que a senhora desligue seu microfone apenas, e vamos iniciar então, conselheiro Tozelli, o senhor está com a palavra. Boa tarde. Relatório. Trata-se de recurso especial interposto pela PGFN em face do acordo número tal, qual, por unanimidade de votos,
deu provimento ao recurso voluntário com a seguinte emenda: direito do fisco de não homologar a compensação se extingue quando decorridos mais de 5 anos entre a formalização da DECOMP e a ciência pela interessada do despacho decisório. O litígio é decorrente de declarações de compensação, por meio das quais a contribuinte buscou utilizar alegado crédito oriundo de saldo negativo de 2002 para liquidar débitos tributários próprios. O despacho decisório proferido pela DIOT reconheceu parcialmente o direito creditório e homologou as compensações efetuadas até o limite, e eu cito as folhas do despacho. Como bem observou a DRJ, a equipe de compensação da DIOT, conforme o despacho tal, lastreada no direito creditório reconhecido, efetuou a compensação dos débitos relacionados à declaração de folhas tais, retificado pela folha 28 e folha 21, os processos apenso tal, vinculado a esse processo, bem como nas decompes eletrônicas constantes do apenso número tal, nos termos dos demonstrativos de compensação às folhas tais. De acordo com outras folhas do processo, constata-se que todas as decompes foram integralmente homologadas, exceto uma, no processo apenso, que foi parcialmente, já que do débito de 108 mil foi compensado o valor de 50 mil, restando um saldo em aberto de 57 mil. Em face da cobrança desse saldo devedor, a contribuinte apresentou manifestação de conformidade, alegando, em resumo, 1. Que a cobrança do débito, ou crédito, né, na visão do fisco, não pode prosperar, pois, na data que foi cientificada do despacho decisório, sua compensação já estava homologada tacitamente. O parágrafo 5º do artigo 74 da 9.430 estabeleceu que o prazo para homologação da compensação declarada é de 5 anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. Tendo a declaração de compensação sido protocolizada em 3/9/2003, cito as folhas, os créditos tributários nela compensados estavam homologados tacitamente e, portanto, extintos, desde 4/10/2008. A DRJ julgou a defesa improcedente, sob entendimento de que não há crédito para compensar o débito declarado na DECOMP e não há que se falar em compensação, a qual pressupõe a existência de crédito e de débito. Nessa esteira, não havendo compensação declarada, por ausência de crédito, não seria possível ocorrer homologação tácita. É uma decisão meio inovadora, eu nunca vi nesse sentido, assim. Se tiver curiosidade, vale ler. Após interposição de recurso voluntário, a decisão de piso foi reformada pelo Acórdão 14.02.01068, que reconheceu a homologação tácita. A fazenda foi cientificada e depois recurso especial, alegando a existência de dissídio em face de 2 paradigmas que eu cito, eles registram entendimento no sentido da irretroatividade dos 5 anos da MP. Tese conhecida aqui nesse conselho, né, presidente? Então, acho que eu vou me abster de ler o resto do relatório. Nós aqui já julgamos bastante casos que é a mesma situação, ou seja, se retroage ou não a MP que colocou o prazo expresso no artigo 74. É o relatório, presidente. Ok, conselheiro, obrigada. Doutora, eu vou marcar seu tempo aqui, tá? Vou iniciar, a senhora fica à vontade. Obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde, conselheiro presidente, conselheiro relator, demais conselheiros. Primeiro, gostaria de agradecer a oportunidade de participar dessa sessão. E eu vou ser bem breve. Como foi muito bem relatado pelo conselheiro relator, trata-se de pedidos de compensação que foram analisados pela DERAT-RJ, e, nesse caso, foi emitido um despacho decisório que reconheceu integralmente o direito creditório. Contudo, o crédito reconhecido não foi suficiente para homologar todos os débitos declarados. Portanto, permanece em discussão um débito de 57 mil, referente a uma DECOMP entregue no dia 3/9/2003. Inconformada com essa decisão, a recorrida, a WLM, apresentou uma manifestação de conformidade, arguindo a homologação tácita, tendo em vista o decurso do prazo de 5 anos da apresentação da DECOMP e da data do direito creditório. Esse prazo de 5 anos, como sabemos, está previsto no parágrafo 5º do artigo 74 da Lei 9.430. A manifestação de inconformidade, como disse o relator, foi desprovida, e motivo pelo qual apresentamos o recurso voluntário, o qual foi provido pela 4ª turma da 2ª Câmara da 1ª sessão do CARF. E, nesse caso, a turma reconheceu a homologação tácita. Ocorre que a Fazenda apresentou recurso especial, no qual ela alega, em síntese, que o prazo de 5 anos para análise
direito creditório só foi instituído pela MP 135 de 2003. E isso ocorreu no dia 30/10 de 2003, portanto, posterior à apresentação da nossa PERDECOM. Contudo, eu gostaria de destacar que tanto o artigo 74 da Lei 130, com a redação dada pela referida MP 135 de 2003, quanto às instruções normativas baixadas pela própria Receita Federal para regulamentar o tema, não fazem qualquer distinção entre os pedidos de compensação entregues antes da MP e os posteriores. Inclusive, tratam do assunto dizendo que, exatamente nesses termos, que o prazo de 5 anos se aplica às compensações pendentes de análise desde o seu protocolo, ou seja, desde a data em que foram apresentadas. Assim, a pretensão da Fazenda não encontra amparo legal. Além disso, se a própria lei não faz distinção entre os pedidos de compensação apresentados anteriormente e os pedidos de compensação apresentados em data posterior à referida medida provisória, não cabe ao intérprete fazer essa distinção. Esse é um princípio básico que a gente conhece bem, né? Nesse sentido, eu destaquei no memorial, no item 6.1 do memorial, uma decisão da terceira turma da Câmara Superior, o acórdão é 9303-003456, a favor do contribuinte, e destacamos também a decisão do STJ no RESP 1240110. Bom, só isso. Obrigada pela oportunidade. Ok, conselheiro, o senhor está com a palavra, por favor. Conhecimento. O recurso especial é tempestivo e do confronto do recorrido com os paradigmas, eu concordo com o juízo de admissibilidade, afinal, realmente restou demonstrada a similitude fático-jurídica necessária para o conhecimento do apelo. Embora o julgado se refira a tributos diferentes, o recorrido reconheceu a retroatividade do prazo quinquenal de homologação tácita apresentada pela recorrida antes da MP 135, ao passo que os acórdãos paradigmas decidiram que tal prazo apenas se aplicaria a partir da vigência da MP, que é de 30/10 de 2003. Sob uma base fática comparável, então, verifica soluções jurídicas antagônicas, fato que realmente demonstra a existência do dissídio necessário. Conheço, portanto, do recurso especial. No mérito, a discussão que chega a essa fase... Presidente, eu não vou ler, porque aqui não tem nenhum problemático caso. Não tem dúvida de que a DECOMP foi apresentada antes, mais de 5 anos do despacho decisório. Então, na linha do que a gente vem julgando, e a base para mim é aquele acórdão que eu costumo colocar, que é muito bom, do 9101004199, aqui dessa própria Câmara Superior, que muito bem da relatoria do ilustre conselheiro Rafael Vidal de Araújo, que ele aborda o tema muito bem e chega à conclusão de que a MP, entre aspas, retroage, que ela se aplica, sim, para esse caso. Então, diante do exposto, na linha do que a gente vem julgando, eu conheço do recurso especial e, no mérito, eu nego-lhe provimento. É como voto, presidente. Ok, conselheira Edeli. Com o relator, esclarecendo que essa tese de que não há compensação, né, foi uma construção tentada, né, mas ela tem outras consequências, que se não há compensação declarada em relação ao débito que excede o crédito, então ele também não está extinto, a prescrição está correndo, o recurso contra ele não deve ser admitido, o recurso contra não é necessário nem praticar ato de não homologação e nem cabe discussão no contencioso. Então, quando você corta na raiz, né, a existência da compensação, você tem outras consequências e para além de tentar evitar a homologação tácita, né? Declarado está, o débito constava da DECOMP, né? Então, nesses termos, a autoridade tem 5 anos da entrega da DECOMP para se manifestar contra a compensação declarada. Com o relator. Ok, conselheira Lívia, como vota? Posição conhecida, presidente, com relator. Viviane, conselheira Viviane, como vota? Acompanho o relator. Conselheira Amélia, como vota? Também acompanho o relator. Conselheiro Fernando, como vota? Acompanho o relator. Conselheiro Caio, como vota? Com o relator, presidente.
Eu também. Então, foi conhecido por unanimidade, negado o provimento por unanimidade, ok? Doutora, foi um prazer recebê-la e até uma próxima oportunidade. Prazer foi meu, muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Janaína, vamos agora passar para o número 8 da pauta. O patrono se encontra em acompanhamento apenas. Sim, presidente, o patrono está na sala. Eu vou apregoar aqui o processo. O número 8 da pauta, o recorrente é Cotia Trading, e o interessado é a Fazenda Nacional, também do conselheiro Tozelli. Posso convocá-lo? Pode, pode. Item 8 da pauta, doutor Ricardo, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Item 8 da pauta, doutor Ricardo, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. O patrono foi convocado, presidente. Muito obrigada. Doutor Ricardo, boa tarde. Vou pedir para o senhor abrir a câmera. Boa tarde, seja bem-vindo à nossa turma. O senhor vai fazer acompanhamento, não é isso? Isso, fazer acompanhamento, está retornando de pedido de vistas. Ok, tá. Eu vou pedir só para o senhor desligar o microfone e deixar a câmera aberta. Obrigado. Obrigada, doutor. Bom, esse aqui é um retorno, é uma vista, né, que foi solicitada pela conselheira Edeli, convertida em vista coletiva. O relator, ele votou por conhecer do recurso e no mérito dar provimento, e nesse ponto houve pedido de vista. Não votaram os demais conselheiros e não houve manifestação quanto ao conhecimento e mérito após o voto do relator. Portanto, conselheiro, se o senhor puder fazer um resumo, eu passo depois a palavra à conselheira Edeli. A questão aqui a matéria de direito é exatamente a mesma do caso anterior, que a gente já sabe que retroage. A questão que muda é o termo inicial de contagem, porque nesse caso específico, houve uma petição que o contribuinte apresentou no PAF, uma declaração em papel, que foi apresentada em 15 de maio de 2003. O despacho decisório, a ciência teve 19 de maio de 2008. Então, se o colegiado considerar que o termo inicial de contagem é a declaração de compensação, nós vamos votar exatamente na mesma linha do caso anterior, passou 5 anos, homologação tácita. Por outro lado, como em 7 de 11 de 2003, o contribuinte apresentou uma petição no processo administrativo gerado pelaquela declaração de compensação. E o teor dessa petição é alterar um dos débitos que foi informado anteriormente. A questão aqui é, esse pedido, que não é tecnicamente uma decomp retificadora, ele é uma petição que pede a alteração de um dos débitos. Esse pedido tem o condão de alterar o termo inicial, passando a ser da data do protocolo da petição e não mais da declaração de compensação, o termo inicial. Para quem entender que sim, ou seja, que essa petição ela faz às vezes, vamos supor, de uma decomp retificadora, aí realmente não tem a homologação tácita. Por outro lado, para quem entender que não, que a decomp retificadora só foi instituída anos depois, em momento posterior, e a petição não faz, às vezes, de uma decomp retificadora, vai considerar a data da declaração de compensação normal, e aí tem a homologação tácita. Então, só para a gente lembrar aqui a matéria de direito, presidente, eu já vou pular lá para o voto, na página, porque o resto é sobre a retroatividade ou não, só para lembrar quais foram as razões que me convenceram a não considerar a petição como decomp retificadora. Eu, na minha visão, eu considero, nesse momento que foi feito lá em 2003, a própria declaração de compensação. Então, a gente pode ir no mérito, já na página... Só deixa... Aqui, ó.
logo depois do mérito da homologação tácita das compensações. Então, eu só vou ler rapidinho, porque para lembrar da discussão jurídica. O recurso especial em exame pretende, inicialmente, rediscutir a ocorrência ou não da homologação tácita das compensações que deram origem ao presente processo. Para tanto, não se pode perder de vista que trata-se de uma declaração de compensação em papel, apresentada em 15 de maio de 2003. O contribuinte buscou alterar o valor de um dos débitos contemplados no pleito originário por meio de petição protocolizada nos autos desse PAF em 7 de 11 de 2003. E a ciência do despacho decisório ocorreu em 19 de maio de 2008. A recorrente, com apoio no acórdão paradigma número 1103 Tararal, sustenta, em síntese, que ocorreu a homologação tácita das compensações formalizadas com fundamento no artigo 74, parágrafo 5º da Lei 9.430, e sob a premissa de que o prazo quinquenal deve ser contado a partir desse dia, e não do dia do protocolo da petição referida no item 2 acima. A PGFN, por sua vez, aduz que o termo inicial de contagem para o prazo da homologação tácita corresponde à data do pedido de retificação, representado, nesse caso concreto, pela petição datada de 7 de 11 de 2003, na linha do que dispõe os artigos 59 da IN 460, de 2004, e artigo 60 da IN 600, de 2005. A dúvida, portanto, consiste em definir o dias a quo que deve ser considerado para a contagem do prazo de homologação tácita nessa situação particular. Caso seja considerada a data do protocolo da declaração em papel, realmente operou-se a homologação tácita. Caso, porém, seja considerada a data do protocolo da petição, não há que se falar em homologação tácita. Nesse contexto, cumpre observar que o prazo de 5 anos para o fisco homologar a compensação de tributos federais foi instituído em momento posterior à data da declaração de compensação em questão, de acordo com o artigo 17 da MP 135, dispositivo que alterou o parágrafo 5º do artigo 74, que eu transcrevo aqui. A fim de regulamentar as novas disposições legais acerca do Instituto da Compensação trazidas pelo artigo 17, notadamente quanto ao prazo de homologação tácita e os procedimentos para retificação de decomp, foi publicada a IN 460, de 17 de outubro de 2004, merecendo destaque as disposições abaixo transcritas. E aqui eu cito alguns dispositivos que eu achei importante, como estão aqui os negritados, eu vou me abster de ler. Ressalte-se que essas disposições não constavam na IN 210 de 2002, que era vigente quando o contribuinte fez a declaração e aquela petição. Vale dizer, foram introduzidos apenas pela IN 460 e mantidas pelas demais normas que passaram a regulamentar o assunto, e eu cito todas as INs e até a atual vigente, 1717. Feitas essas considerações, as questões que se colocam para enfrentar o mérito da controvérsia são: primeira, o prazo de 5 anos instituído pela MP retroage para as compensações formalizadas antes de sua vigência? Segunda, a mudança do dias a quo do prazo de homologação, estabelecida por instruções normativas quando há declaração de compensação retificadora, deve produzir efeitos ou constitui ato ilegal? Isso é uma das teses de legalidade que o contribuinte sustenta. Terceira, a petição apresentada pelo contribuinte constitui uma declaração retificadora em sentido técnico? E quarto, a IN 460 pode retroagir nesse caso concreto, onde a declaração de compensação e a petição que requereu a retificação de um dos débitos foram apresentados antes da sua vigência? Pois bem, quanto à aplicação do prazo quinquenal, de novo, é igual ao voto anterior, a gente pode ir para frente, porque aqui já restou consolidado que pode retroagir. Então, superada a questão da retroatividade do prazo quinquenal, passamos a analisar a possibilidade jurídica ou não de uma instrução normativa deslocar o dias a quo deste prazo, datada da transmissão da declaração originária, para a data da transmissão de uma declaração retificadora. Segundo penso, se a declaração originária for substituída integralmente pela retificadora, de forma que esta última se sobreponha à anterior, eu não vislumbro nenhuma ilegalidade do deslocamento do termo inicial, afinal, a retificação procedida em conformidade com o ato normativo que lhe deu causa
teria o condão justamente de alterar o pleito inicial na sua integralidade. Não se trata, a todo rigor, de uma hipótese de interrupção de decadência, o que não se admite, mas sim de prevalência dos dados retificadores sobre os retificados após iniciativa do próprio contribuinte e desde que respeitado o rito processual previsto normativamente. Nesse ponto, merece atenção que o rito próprio para a retificação de declaração de compensação por meio do programa PERDCOMP apenas foi introduzido pela IN 460, que criou a declaração de compensação retificadora propriamente dita. Antes dessa inovação, não havia DECOMP retificadora. O contribuinte, na verdade, apresentava a declaração em papel e, a partir daí, os termos e pedidos incorporavam-se no próprio processo administrativo, como são os casos da declaração e petição ora analisadas. Nesse caso concreto, portanto, não há que se falar em declaração retificadora em sentido técnico, mas de mera petição que buscou reduzir apenas um dos débitos compensados, tendo sido ela, inclusive, apresentada em momento anterior à IN 460. E não havendo DECOMP retificadora, não há que se falar em deslocamento do prazo de homologação tácita. Ao contrário do que quer fazer crer a PGFN, a petição apresentada pelo contribuinte para solicitar a diminuição de um dos débitos compensados no âmbito deste PAF não se confunde com uma DECOMP retificadora, muito menos faz as vezes dela. Repita-se aqui que na data do protocolo da petição não existia norma e nem sistema específico para o procedimento eletrônico ou até mesmo manual de retificação de declarações de compensação. Muito menos havia substituição ou novação das informações originárias constantes do pedido, declaração de compensação. Feitas essas considerações, entendo aplicável nessa situação, sem quaisquer ressalvas, a regra prevista no parágrafo 4º do artigo 74, de que o prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5 anos, contado da data da entrega da declaração. A própria IN 460, aliás, passou a vigorar somente a partir de 26/10/2004, o que significa dizer que só há que se falar em deslocamento do termo inicial para as DECOMPs retificadoras transmitidas ou apresentadas a partir desta data. Dessa forma, a minha opinião é de que houve, sim, homologação tácita das compensações objeto deste processo administrativo, uma vez que a contribuinte foi cientificada do despacho que não homologou o pleito em 19 de maio de 2008, data essa que ultrapassa o prazo de 5 anos da declaração de compensação que foi apresentada em 15 de maio. Então, diante do exposto, eu conheço do recurso especial e, no mérito, dou-lhe provimento para fim de reconhecer a homologação tácita das compensações. Só um ponto aqui, presidente, que tem uma outra matéria autônoma, que, como eu já considerei suficiente o argumento da homologação tácita, eu vou me abster de ler nesse momento, e aí eu sugiro uma rodada de votação, e caso o contribuinte seja vencido, eu sigo com a outra matéria. Eu acho que fica mais didático assim, tá bom? Preferido, conselheiro, ok. Conselheira Edeli. Eu fiz uma declaração de voto, né, pedi vistas, porque esses casos sempre têm muitas variáveis, né? Já tinha decidido questão de homologação tácita em retificador em algumas circunstâncias, e eu coloquei a declaração de voto na pasta, eu vou acompanhar o conselheiro Toselli pelas conclusões, talvez a gente até pensasse a mesma coisa, mas como você operou exemplificando no limite, retificar totalmente a compensação, eu acho que eu tenho limites mais flexíveis que você. Ali eu já corrigi, já anotei para mim na ementa, né, que essa regra, o prazo para homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo antes das regras de retificação é de 5 anos. Eu não afirmo isso taxativamente. Eu acho que pode acontecer circunstâncias em que a contagem vai ser da retificadora. Eu acho que pode acontecer, tá? Então, eu fiz as ressalvas e concordo nesse caso específico por conta dessas circunstâncias que eu coloco. A própria autoridade, quando frente àquele pedido, não tratou ele como uma retificadora dependente de admissibilidade, né? Ela já tratou como uma retificadora que operava efeitos diretos, depois ela menciona que é um requerimento de retificação.
Então, e a IN 460, quando ela vem deslocar o prazo, ela parte da admissibilidade da retificação. Então, aqui a gente não tem ato de admissibilidade, a autoridade não se posicionou expressamente quanto à retificação, uma hora chama de requerimento, outra hora já opera, já atribui efeitos imediatos. A retificação foi só em relação ao débito, né, o que também é um aspecto que pode ser determinante, né, para a definição da alteração do prazo de contagem da homologação tácita, mas o que mais me incomoda aqui, sim, por ser uma retificação anterior à IN 460, ela não se submeteu ao rito de admissibilidade, né, a autoridade atribui efeitos imediatos, apesar de considerar que era requerimento, e aí, nessas circunstâncias, eu não consigo deslocar o prazo de homologação tácita para frente, se a própria autoridade local já atribuiu efeitos imediatos a essa retificação, né, considerando que ela não dependia de apreciação de admissibilidade. Então, são com essas ressalvas que eu concordo e dou provimento, concordo com o relator nas conclusões de dar provimento ao recurso especial da contribuinte nessa primeira matéria, que já é suficiente para encerrar o litígio. Ok, eu vou passar a palavra para o conselheiro Tozelli. Conselheiro Tozelli, por favor. Ele sempre brilhante nas observações, e realmente você tocou nos dois pontos que eu vou ser sincero que esse voto me criou uma grande dificuldade, inclusive porque eu não tinha achado nenhum precedente que foi a fundo nele. Você tocou em dois pontos que realmente, para mim, fariam uma diferença que eu acabei ignorando, porque não era a situação fática, que é uma alteração de crédito, que realmente, para mim, poderia me guiar para outro lado, mas uma coisa que aí eu queria até perguntar humildemente, como que na prática, antes de uma declaração eletrônica, como que o fisco poderia dar um tratamento de uma petição desse com caráter de, não, isso aqui realmente é uma retificadora, assim. Essa a grande dificuldade que eu tive, que foi o que me levou assim, não, é impossível, eu presumindo, por isso que eu acho que é só para os pedidos mesmos feitos depois sob a vigência da IN 460. Mas aí o que realmente me deixa um pouco incomodado, e talvez eu dê uma pincelada aqui, é justamente se o contribuinte simplesmente muda o crédito. Porque aí, para mim, isso é o grande ponto. Então, é isso que talvez se eu pudesse me dar uma luzinha a mais, assim, eu até posso dar uma pitada no voto, porque realmente eu tive muita dificuldade em criar e fazer esse voto aí. É sempre difícil falar em hipótese, né? Mas um exemplo que acontecia muito nessa época, o contribuinte queria saldo negativo e pedia o fonte, né? Entrava lá com pedido indicava como créditos fontes, as retenções na fonte, não saldo negativo. Aí ele percebe, não, fiz errado, né? Puxa, mas já passou 5 anos da entrega, já passou 5 anos do crédito, eu não posso alterar essa decomp. Puxa, autoridade, dá para a gente fazer um bem bolado aí, porque senão já está prescrito, sabe como é, né? Então, tudo isso vem num conjunto, né, em que você, ok, eu vou admitir que o teu crédito desde a origem era saldo negativo, mas como você só está demonstrando agora, eu vou admitir essa retificação, essa correção de erro formal aqui, ele nem está mudando crédito, mas o meu prazo para verificar essa sua compensação começa de agora, né? Então, sabe, ela poderia simplesmente ser intransigente e falar, não, você não era isso, você não demonstrou o seu crédito corretamente, eu vou não homologar a sua compensação. Então, são muitas variáveis que entram nessas circunstâncias. Eu acho que a IN 460, ela veio padronizar, né, o procedimento, mas ela traz naturalmente aquilo que acontece, né, quando você precisa fazer uma retificação de compensação num ambiente de decomp extintiva, né, do crédito tributário, sujeita a prazo prescricional. Então, eu acho a IN 460, ela, assim, muito transparente, né, nas premissas dela, e por isso entendo que o regramento dela pode ser aplicado antes,
né? Você vai ter circunstâncias em que você vai trocar um prazo maior de não homologação por uma não prescrição, né? É isso que está por baixo das retificações. Então, eu acho que são muitas variáveis aí que a gente tem que considerar. Não posso ir na taxatividade como ficou expresso na sua emenda, mas, na verdade, eu compreendo que você você também não aceitaria essa taxatividade necessariamente. Mas eu acho bom ficar claro isso. Eu preferi deixar isso claro no meu voto, para não correr esse risco. Conselheiro Tozelli, pode falar. Só para finalizar, presidente, realmente, obrigado pelas considerações, Edeli. Eu vou dar um tapa, mas eu acho que é até importante você continuar com a sua declaração de voto, talvez você vai elucidar melhor, mas só para colocar para o colegiado que eu também concordo que eu não posso afirmar categoricamente que qualquer mudança no pleito inicial não se subsume a um novo termo inicial, vai depender realmente da casuística. E, a meu ver, até conversando aqui, o que eu vou inserir aqui é que, nessa situação fática, é o mesmo pedido que foi complementado nos autos do processo, mas que se o contribuinte, por exemplo, tentasse alterar o crédito, aquilo, a meu ver, seria um novo pedido. E por ser um novo pedido, ou processado via retificação, aí sim deslocaria o termo inicial. Eu vou colocar isso só para a gente deixar bem clara a minha posição, que eu concordo com você também, que agora, olhando, me incomoda eu afirmar categoricamente que qualquer alteração ela não deslocaria o prazo, que podem existir situações em que esse termo inicial ele seja deslocado ainda que antes da IN 460. Tá bom, presidente? Só para colocar os pingos nos is aqui. Ok, conselheiro. Conselheiro Edeli, então, votou pelas conclusões nos moldes da sua declaração de voto. Conselheira Lívia, como vota? Só lembrando que o paradigma nós já julgamos aqui, né, no começo do ano, e era da Fazenda, foi um recurso da Fazenda, e tem o mesmo resultado aqui. Então, estamos cumprindo o nosso papel de uniformizar a jurisprudência do CARF sobre esse tipo de questão, apesar de lá ter uma questão não foi questionada essa questão de alteração da data, e aqui a questão subiu, mas só para colocar claro. Agora, eu fiquei muito na dúvida se eu acompanho o relator pelas conclusões ou não, porque acho que estão... eu concordo com a doutora Edeli, mas entendo que ele concorda também. Acho que eu vou pelas conclusões só porque a da doutora Edeli já está aqui escrito, eu já li, então eu consigo ver melhor o que está escrito, mas não que eu seja contra o que está... Concordo com tudo que está no voto também do doutor Tozelli com essas observações, né? Mas então eu vou pelas conclusões da doutora Edeli, presidente, com o relator. Ok. Conselheira Viviane? A gente vai acompanhar o relator também pelas conclusões da conselheira Edeli, concordo nesse caso específico, pelas conclusões. Ok. Conselheira Amélia? Eu também vou acompanhá-lo pelas conclusões, eu vou muito na linha do crédito, né, e especificamente nesse caso a gente está olhando, a alteração foi específica do débito, né, e declaração de compensação a gente olha muito para o crédito, né, então vou pelas conclusões, mas acompanho o relator. Ok, conselheiro Fernando. Presidente, eu também vou acompanhar pelas conclusões, né? Nós podemos ter situações em que essa informação prestada pelo contribuinte pode ser encarada assim como uma retificadora, tanto quanto o crédito quanto o débito, né? Ele poderia, de alguma maneira, ali identificar que havia um erro no preenchimento da informação do débito, né? Se fosse até uma situação de um débito diferente, seria outra hipótese, né, que tem uma nova declaração de compensação. Então, há situações em que, independentemente ainda da previsão, naquele momento, da questão da existência da declaração retificadora, um pedido do contribuinte poderia ser encarado como tal. Por isso, também vou acompanhar pelas conclusões. Ok. Conselheiro Caio, como vota? O doutor Tozelli disse que vai proceder a alterações, né, para não afirmar mais categoricamente, correto? Então, eu me sinto confortável de acompanhar o relator. Ok, eu vou acompanhar o relator também pelas conclusões, da mesma forma, penso como a doutora Edeli. Bom, então, no final, foi conhecido por unanimidade e foi dado provimento por unanimidade pelas conclusões Edeli, Lívia, Viviane, Amélia, Fernando e Andréia. Caio acompanha o relator. Ok, doutor?
Foi uma honra tê-lo conosco e até a próxima. Então, o relator incorpora a minha declaração de voto. Exatamente. Está incorporando, então, a declaração de voto da doutora Edeli. Como é que, desculpa a ignorância, como é que é isso na prática? Eu pego o seu trecho e insiro no próprio... Não, você pode só fazer um parágrafo no final do seu voto, entretanto, prevaleceu os fundamentos da declaração de voto da mas você vai vir uma declaração de voto sua, então. Aí você coloca que as fundamentações... Você cita o artigo, o 59, parágrafo... Você diz que restou vencido e incorpora... Só menciona que as razões de decidir são as da minha declaração de voto, mas cita o artigo. Restou vencido nas conclusões e a fundamentação vencedora está consignada no voto da conselheira Edeli. Pode falar, conselheira. Alterar a ementa também, né? É importante. Oi, desculpa, não ouvia. É importante alterar a ementa também. A ementa também, conforme o colegiado. Eu mando a ementa nova junto com a declaração de voto, por exemplo. Ok. Janaína, vamos para a gravação um instantinho? Sim, presidente, gravação interrompida.